Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Yoshio, professor de Química do Évora. Nossa missão aqui hoje é fazer uma revisão para o vestibular da UFMS 2025, destacando alguns conteúdos, mas principalmente mostrando qual é o estilo de questões da UFMS, ok? Vou passar então aqui para vocês algumas questões que eu selecionei. Essa primeira questão que eu selecionei para vocês, aliás, eu selecionei questões dos últimos 4 vestibulares, 2021, 2022, 2023 e 2024. Tá? Queria que vocês se atentassem mais ao estilo das questões do que exatamente ao conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai revisar alguns conteúdos que caíram com frequência nesses 4 últimos vestibulares. Selecionei aqui uma questão de 2021 que está falando sobre polaridade. Então, fazer a leitura. A polaridade de um líquido pode ser comprovada observando-se o comportamento do fluxo de um filete de água. Então, nós temos aqui uma bureta, tá? E ela está cheia de um líquido, que você abre a torneirinha e vai caindo um líquido, um filete do líquido. Diante de um bastão carregado eletrostaticamente. Faltou a palavra bastão aqui, tá? O objeto utilizado no experimento pode ser uma régua de plástico, tá? Um pente ou um bastão de vidro que previamente friccionados contra um pedaço de lã ou cabelo. Então, essa experiência pode ser feita, inclusive, com uma torneira em casa. Tá? Abre a torneira, deixa escoar um pequeno filete de água, pega um bastão de vidro, uma régua de plástico, faz um atrito contra o cabelo, né? Atrito por eletrização por atrito, e você se aproxima essa régua, o bastão que vai estar carregado, diante desse filete. No caso da água, a água vai sofrer um desvio. Ele vai ser atraído pelo bastão carregado. E isso acontece porque a água é uma molécula, né, água formada por moléculas polares, certo? Então, este conteúdo de química é sobre polaridade. E aí está uma das características do vestibular da UFMS. Eles geralmente fazem uma questão específica, um assunto bem específico, certo? Os textos da UFMS geralmente não são longos, certo? Se você prestar atenção mais na pergunta do que no texto, você consegue fazer a questão, então eles são bem mais diretos, comparando, por exemplo, com o Enem. O Enem tem textos mais longos, certo? Algumas situações no texto são importantes para a questão, porém, no UFMS, nem sempre o texto ajuda. Nesse caso, ajuda um pouco, só para você se situar. Filetes de líquidos polares, então percebam que ele está dando a dica, né, que você tem que achar a molécula se é polar ou apolar, são desviados por objetos eletrizados e filetes de líquidos apolares não sofrem desvio. Então, se o líquido que está escoando aqui for de substâncias apolares, tá, o bastão carregado não vai conseguir desviar esse líquido. Considerando o exposto, qual dos líquidos sofrerá atração pelo bastão? Então, nós temos aqui 5 substâncias, 5 moléculas, e você tem que determinar qual delas sofre atração pelo bastão. Certo? Percebam que é uma questão bem específica, né? Ela tem uma pergunta, tá? E você tem que saber simplesmente o conteúdo de polaridade. Então, para resolver a questão, vou fazer um rápido resuminho aqui. Tá? Uma molécula, ela pode ser polar ou ela pode ser apolar. Uma molécula é polar quando ela possui polos. E uma molécula é apolar quando ela não possui polos. Basta você saber o que são polos, você já mata o que é uma molécula polar ou apolar. Polos são extremidades opostas e diferentes. Por isso que nós chamamos, né, na Terra, nós temos o Polo Norte e o Polo Sul. São 2 extremidades do planeta que são opostas e diferentes. Tá? Sempre lembrando que o Polo Norte, nós chamamos o Polo Norte geográfico, mas ele é o Polo Sul magnético. Né? Mas está aqui, ó. Se você tiver moléculas que têm extremidades opostas e diferentes, você tem uma molécula polar. Extremidades todas iguais, molécula apolar. Isso mata algumas situações, tá? Então vamos lá, vou fazer um exemplo bem simplesinho, a gente passa
para as alternativas. Observe esta molécula, que é o H2, gás de hidrogênio. Ela é formada por 2 átomos de hidrogênio fazendo ligação covalente. E o ácido clorídrico HCl. Ele é formado por 2 átomos de hidrogênio e cloro fazendo uma ligação covalente. Então, estas duas moléculas diatômicas possuem apenas 2 átomos. Quando eu tenho aqui 2 extremidades iguais, a molécula é apolar. Extremidades diferentes, molécula polar. Então, aqui é o exemplo mais simples de você verificar se a molécula polar é apolar. Nós temos aqui nas alternativas algumas situações um pouco mais complexas. Então, bora para as alternativas. Tranquilo? Então, vamos lá. Dito isso, vamos às alternativas. Existem 3 técnicas para determinar polaridades. Essa que eu estou passando para vocês, verificando só as extremidades, é a técnica mais simples. Então, na letra A. Na letra A nós temos um hidrocarboneto, CH3, tá? E eu vou desenhar esta molécula CH3, CH2, 4 vezes CH3, da forma expandida. CH3 significa que o carbono está ligado a 3 hidrogênios, por ligação covalente. Esse CH2 colchete 4 significa que eu vou repetir a molécula aqui, CH2, a parte CH2, 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 CH2 4 vezes. Tá? Então, esta é uma forma reduzida de desenhar uma molécula que seria mais longa. E, por último, CH3 de novo, é o carbono ligado a 3 hidrogênios, sempre lembrando que carbono faz 4 ligações covalentes. Sejam elas simples ou duplas, mas no caso aqui só tem ligações simples. Observem, pela técnica de verificar as extremidades, observem que esta molécula é um hidrocarboneto e todas as extremidades são iguais. Inclusive temos extremidades opostas que são iguais, extremidades opostas iguais, ou seja, todas as extremidades são iguais, portanto essa molécula é apolar. Se ela é apolar, quando eu colocar um bastão carregado, seja com carga positiva ou negativa, o filete com este líquido não vai ser atraído. Ok? Então a deixa está aqui, qual dos líquidos sofrerá atração, e aqui em cima, filetes de líquidos polares são desviados, atraídos ou repelidos. Letra B. Na letra B, nós temos carbono, dupla ligação carbono, em cima hidrogênio, hidrogênio, embaixo cloro e cloro. Tranquilo? Então nós temos aqui um hidrocarboneto, é um haleto orgânico, porque tem halogênios ligados aos carbonos. Observem que as extremidades não são iguais, são diferentes. Inclusive, se você observar as extremidades que são opostas, elas são diferentes. Extremidades opostas diferentes, portanto, molécula polar, encontramos a alternativa, a molécula polar, que vai ser atraído pelo bastão carregado. Porém, vamos fazer as outras alternativas, para verificar por que a letra C, D e E não são as alternativas corretas. Na letra C, nós temos carbono ligado a cloro, e são 4 átomos de cloro. Este pontilhado significa que este átomo de cloro está indo para trás do plano do quadro. E este triângulozinho aqui é uma ligação covalente vindo para frente do plano do quadro, como se o cloro estivesse vindo para frente do plano, este outro cloro está indo para trás, e este outro átomo de cloro. Então, nós temos aqui o tetracloreto de carbono. Observem que todas as extremidades são iguais. Se todas as extremidades são iguais, a molécula é apolar. Eu tenho que marcar a alternativa que tem a molécula polar. Se ela é polar, ela tem polo positivo. Inclusive, eu posso determinar aqui quais são os polos positivo e negativo. Os átomos mais eletronegativos, de acordo com a fila de eletronegatividade, é o cloro. Então, aqui nós temos para baixo o polo negativo, para baixo o polo positivo. Então, esta molécula tem um polo positivo e um polo negativo. Se eu colocar aqui um bastão carregado positivamente, esta extremidade negativa é atraída em direção ao bastão. Certo? Então, molécula polar, letra D, vou fazer aqui no cantinho. Na letra D, nós temos um composto muito parecido com a letra B, e agora nós vamos ver qual é a diferença. Mas ele é muito parecido. Sim, nós temos aqui um caso de isomeria geométrica. Não é necessário esse conteúdo nessa questão, mas nós temos aqui o isômero cis e aqui o isômero trans.
Muito bem. Observem que as extremidades não são iguais, são extremidades diferentes. Porém, as extremidades que são opostas, aqui ó, hidrogênio e hidrogênio, são iguais. Extremidades opostas iguais, portanto, esta molécula é apolar. E a letra E, nós temos ali o anel aromático, o famoso anel aromático, um ciclo com 6 carbonos, tá? Com duplas ligações alternadas, dupla e simples, lembrando que os vértices são átomos de carbono. Como o carbono sempre faz 4 ligações, então, cada carbono aqui ó, tem 1, 2, 3 ligações, estão faltando os átomos de hidrogênio. Então, nós temos aqui átomos de hidrogênio que não estão aparecendo na molécula e, de acordo com a nossa regrinha, extremidades todas iguais, extremidades opostas, opostas iguais, essa molécula é apolar. Tranquilo? O que você tem que prestar atenção aqui é que temos um conteúdo específico, e o FMS faz isso muitas vezes, nós vamos ver aqui em algumas questões, eles fazem isso muitas vezes, colocar um conteúdo bem específico. Então, é muito difícil tentar adivinhar o que vai cair no próximo vestibular, mas saiba que ele vai pedir em algumas questões algo muito específico, nesse caso aqui, polaridade de moléculas orgânicas. Bora para outra questão? Bom, selecionei mais uma questão de 2021. Nessa questão, e a observação é a seguinte, observem que tem um texto, tá? O Enem também faz isso, só que no Enem geralmente os textos são maiores. Nós temos uma contextualização. Porém, é muito comum nos vestibulares da UFMS e UFGD o texto não ter tanta utilidade, é só para te situar diante da questão. Se você ler diretamente a pergunta, você também consegue fazer, tá? É sempre bom ler o texto, mas se você for direto na pergunta, você já tem uma ideia se o texto vai ser útil, tá? Temos aqui, ó, 1, 2, 3 equações, tá? Equação global, reação global, e olha a pergunta, a classificação química do óxido nitroso e a função do NO, que é o monóxido de nitrogênio, no mecanismo de destruição do ozônio, são respectivamente. Então você tem que observar aqui nessas reações e me dar a classificação química do óxido nitroso. Tá? E ele vai dizer no texto quem é óxido nitroso. Tá aqui, ó. Óxido nitroso é o N2O. Então, qual é a função química do óxido nitroso? Tá? E a função do monóxido de nitrogênio, que está aqui na etapa 2, e também entra na etapa 1, entra na etapa 2, qual é a função? Você pode dar uma observada nas alternativas, ele quer a classificação do óxido nitroso, a classificação química, como neutro, ácido ou básico. E o monóxido de nitrogênio quer saber se ele está atuando como um catalisador, como um reagente oxidante e um reagente redutor na reação química. Bora? Observe que eu posso agora ler o texto só para me situar. Tá? No caso aqui, ele vai ser útil só para descobrir quem é o óxido nitroso, que na pergunta ele não deu a fórmula. A maior ameaça à camada de ozônio no século XXI é o gás hilariante N2O, chamado de óxido nitroso. Segundo o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, análise de cientistas de 35 organizações revelaram que o N2O agora é o gás mais importante a exaurir o ozônio. Tá? Antigamente, o gás que estavam prestando atenção era o CFC, clorofluorocarbono. Agora é o N2O. Tá? E o terceiro mais poderoso gás do aquecimento global emitido na atmosfera. Os níveis de N2O aumentaram nas últimas décadas, puxado sobretudo pelos processos de nitrificação e de desnitrificação dos fertilizantes nitrogenados no solo. Então, o tratamento do solo também causa efeito estufa, também tem um papel importante no efeito estufa. Tranquilo? É o que estão prestando atenção ultimamente. Percebam que a única coisa que o texto nos fornece de útil para resolver o exercício é o nome do N2O, óxido nitroso. O mecanismo de destruição pode ser resumido pelas seguintes equações, mas vamos lá. Nessa questão, eu preciso saber o seguinte. Nós temos a classificação de óxido a qualquer substância que tem 2 elementos. Ele é binário, compostos binários têm 2 elementos. Um elemento qualquer à esquerda e à direita o oxigênio. Esta é a fórmula de qualquer óxido, certo? E a classificação do óxido. Se este elemento E for um metal, na tabela periódica, nos vestibulares você tem uma tabela periódica, e você sabe que metal pertence aos grupos 1 até o grupo 13,
com exceção do boro. Tá? Por isso que eu coloco um asterisco. Então, do grupo 1 até o grupo 13, os elementos químicos são metais. Os ametais, tá, pertencem aos grupos 14 a 17, com exceções. Tá? Tem algumas exceções, mas aí na tabela periódica você consegue localizar essas exceções. Toda vez que o elemento E for um metal, nós temos a classificação de óxido básico. Tá? Vamos usar um exemplo rapidíssimo aqui. O sódio pertence ao grupo 1 da tabela periódica, então ele é um metal. Quando ele está ligado ao oxigênio, óxido de sódio, ele é classificado como óxido básico. Isto porque o óxido de sódio, se eu misturar com água, ele se transforma numa base. NaOH se transforma numa base. Certo? Agora, se o elemento que está acompanhando o oxigênio é um ametal, grupos 14 a 17, tá? Ele vai ser classificado como óxido ácido. Exemplo, CO2. O CO2, o carbono, pertence ao grupo 14, portanto é um ametal. Quando ele está ligado ao oxigênio, ele reage com água e forma ácido carbônico, portanto ele é um óxido ácido. Porém, nós temos as exceções. Tá? Nós temos os chamados óxidos neutros. E aí, para saber quais são os óxidos neutros, ou seja, óxidos que não reagem com água, tá? Se você dissolver na água, ele não forma nenhum ácido nenhuma base, ele fica completamente neutro, aliás, ele não reage. São basicamente 3. Tá? Tem a apostila que traz 4. São, deixa eu começar de outro jeito. CO, monóxido de carbono, NO, monóxido de nitrogênio, e o N2O, monóxido de dinitrogênio, óxido nitroso, e algumas apostilas trazem a água como óxido. Então, dos óxidos neutros é decoreba, você decora quais são os óxidos neutros. Portanto, na pergunta, N2O, tá? Óxido nitroso, N2O, por decoreba aqui, ó, é um óxido neutro. Então, temos as alternativas A e a alternativa D. Agora, qual é a função do monóxido de nitrogênio, que inclusive é um óxido neutro também, tá? Mas qual é a função dele nas reações? Então, vamos lá. Bora aqui, rapidíssimo. Olha a primeira equação, tá? Primeira equação. Etapa 1, NO, monóxido de nitrogênio, mais O3, que é o ozônio. O que acontece? A camada de ozônio, ela reage com monóxido de nitrogênio, tá? Que são liberados nos fertilizantes do tratamento do solo, e forma o NO2 mais O2. Esta é a etapa 1. Na etapa 2, este dióxido de nitrogênio formado reage com oxigênio, esse átomo de oxigênio sozinho, que não é O2 e O3, nem O3 é chamado de oxigênio elementar, formando monóxido de nitrogênio mais O2. Tá? Etapa 2. Se eu somar as etapas, saibam que ao somar as etapas, as substâncias que aparecem no produto de uma equação e no reagente da outra equação, você elimina. Ao somar duas equações, as substâncias que aparecem no reagente de uma equação e no produto da outra, você elimina. E as substâncias que sobram formam a reação global. Então, na verdade, o ozônio está reagindo com oxigênio elementar, formando duas moléculas de O2. Esta é a reação global. Certo? Observem que o NO que ele perguntou, qual é a função dele, ele entra na primeira etapa, reage com ozônio e na segunda etapa ele sai. Ou seja, é uma substância que entra, participa da primeira etapa e na segunda etapa ele é liberado de forma intacta. O nome dessa substância é catalisador. Catalisador é uma substância que acelera uma reação sem ser consumida. Sem ser consumida, ou seja, ela entra na primeira etapa, acelera e na segunda etapa ele sai intacto. Sua função é catalisador, portanto, letra A. Então percebam que eles são bem específicos, eles querem saber qual dessa substância é um catalisador
e a classificação do óxido, tá? Que é bem decoreba. Certo? Então, essa é uma característica das questões de química. Não são todas, mas tem várias questões que dependem desse conhecimento bem específico. Vamos lá? Terceira questão que eu selecionei para vocês. Tá? Essa aqui eu selecionei, 2022, que é uma das questões que eu fiz, que eu coloquei aqui porque nos últimos 4 vestibulares da UFMS caiu 3 vezes. E que conteúdo é esse? Esse conteúdo é sobre modelos atômicos. Modelos atômicos. Caiu 3 vezes e os modelos atômicos que costumam cair são os modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e o modelo de Rutherford Bohr. São os modelos mais frequentes. Então eu vou fazer aqui um resumo rapidinho desses 4 modelos atômicos. O modelo de Dalton, 1808, tá? Dalton disse que o átomo seria uma esfera maciça indivisível. Ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Bola de bilhar. Então os cientistas achavam que o átomo era uma bolinha, tá? Que não era oca, era maciça e não podia ser dividida em partes menores, tá? E esférica. Inclusive de vários tamanhos e cores diferentes, pareciam bolas de bilhar, bolas de sinuca. Em 1897, lembrando, não precisa decorar datas, tá? Em 1897, J.J. Thomson fez uma grande descoberta. Ele descobriu o elétron. E aí ele desenhou um novo modelo atômico. Então ele começou a achar que o átomo seria uma esfera, lembrando que o átomo nunca foi visto. Então é só modelo, é só um desenho esquemático. O átomo seria uma esfera, tá? Com uma carga positiva, um fluido positivo, e os elétrons, que são partículas com carga negativa, estariam cravejados no meio dessa bola. Chamaram isso de modelo do pudim de passas. Esse modelo vem explicar como é possível você pegar uma caneta, por exemplo, fazer atrito contra o cabelo, aproxima essa caneta de pequenos pedacinhos de papel e são atraídos. Tá? Antes do modelo de Thomson, ninguém conseguia explicar esse fenômeno. Esse fenômeno passa a ser explicado porque os átomos que compõem a caneta têm elétrons, e esses elétrons, por atrito, saem ficando um átomo positivo, que na época eram chamados de cátions. Certo? Muito bem. Então ele consegue explicar alguns fenômenos. Rutherford, ele fez a famosa experiência da lâmina de ouro, pegou uma lâmina de ouro, bombardeou com raios alfa, descobertos por ele mesmo, um tipo de radioatividade com carga positiva, e percebeu que a maioria dos raios alfa passavam direto pela lâmina. Tá? Alguns pouquíssimos raios alfa batiam e voltavam, e alguns sofrendo desvio. Esses 3 fatos na experiência levaram o Rutherford a chegar à seguinte conclusão: o átomo seria formado por 2 partes. Um núcleo pequeno e positivo, contendo prótons com carga positiva. Os prótons foram descobertos um pouco antes. E aí passam a ter prótons, e os elétrons com carga negativa ficam girando ao redor do núcleo. Esse modelo ficou conhecido como modelo do sistema solar, ou simplesmente modelo planetário. E o Niels Bohr, o modelo é chamado de Rutherford-Bohr justamente porque ele não mudou o modelo de Rutherford, ele simplesmente complementou. Tá? O núcleo seria formado por prótons, os nêutrons foram descobertos bem mais tarde, tá? E passam a compor o núcleo, mas os elétrons estão girando em camadas eletrônicas. Tá? E ele estabeleceu a possibilidade de 7 camadas eletrônicas, que é LMNO, P e Q. E camada Q. Nesse modelo, e é bom estudar bastante o modelo de Bohr, que eles gostam muito, os elétrons ficam girando nas suas camadas. Enquanto eles estão girando nas camadas, eles não perdem energia. Não perdem, não ganham energia. Ficam girando, tá? É chamado de camada eletrônica ou nível estacionário. Só que eu posso fornecer para os elétrons que estão girando aqui uma energia externa. Essa energia externa chamada de quantum, que dá origem à química quântica, faz o elétron saltar para camadas mais externas. Para qual camada? Depende.
Quanta energia ele recebeu? Se ele receber energia suficiente, ele salta para camadas bem mais distantes. Pouca energia, salta para camadas mais próximas. E o elétron sempre volta. E quando ele volta, ele libera energia na forma de luz colorida. Essa luz colorida é chamada de fóton. Tá? Isso consegue explicar alguns fenômenos, por exemplo, aquelas figurinhas de teto, tá? Que a gente, quando é criança, coloca no teto, quando você apaga a luz, ele fica emitindo luz. Isso acontece porque aquelas figurinhas têm uma substância, né, sulfeto de zinco, que quando ele está exposto à luz, artificial ou natural, seus elétrons saltam, só que no caso do sulfeto de zinco, o elétron demora para voltar. Então, quando você apaga a luz, o elétron está voltando e emitindo luz, ainda fica emitindo luz por um certo tempo. Beleza. Tudo isso já nos dá uma boa ideia de como resolver essa questão. Como eu disse, caiu 3 nos últimos 4 vestibulares, é uma tendência. Tá? Letra A. O modelo de John Dalton, apelidado de bola de bilhar. Tá? Percebam que eu não li as questões. A questão, não li o enunciado. Mas aqui eu vou precisar ler, porque possivelmente todas as afirmações estão corretas, só que ele tem uma situação específica. Modelos científicos são uma parte importante da ciência. Muitas vezes eles têm como função explicar fenômenos do nosso cotidiano. Um dos exemplos de grande relevância para a química foram as elaborações dos modelos atômicos. Esses modelos foram formulados por meio de muito estudo e experimentação, e cada um, à sua maneira, ajudou a compreender muitos aspectos da matéria, só para situar o que é o conteúdo. Nesse contexto, é correto afirmar que o primeiro modelo atômico utilizado para explicar a relação entre a matéria e a eletricidade só foi explicado depois da descoberta do elétron. Eletricidade são elétrons em movimento. Antes disso, não se conhecia a partícula elétron, então não sabiam qual era o fenômeno que acontecia na eletricidade. Portanto, a resposta é o modelo de Thomson. Tá? O modelo que consegue explicar isso, o primeiro modelo, é o modelo atômico de Joseph Thomson, chamado de pudim de passas, letra C. Aí você vai perceber, que é muito comum também, você ter todas as alternativas estão corretas, tudo aqui está correto, porém, o que justifica a relação entre a matéria e a eletricidade, ou seja, a descoberta do elétron, foi o modelo de Thomson. Tranquilo? Esse modelo de Sommerfeld aqui, ó, ele vem depois do Niels Bohr, que explica que os elétrons podem girar em camadas circulares ou elípticas. Então tá tudo certinho aqui, mas o primeiro que explica o elétron é o modelo do pudim de passa. Tranquilo? E uma questão de 2022 que mostra aqui questões de química orgânica. Tá? Também é muito comum, também nos últimos 4 vestibulares da UFMS, 3 questões de orgânica falavam sobre funções orgânicas. Tá? Então é sempre bom você pegar aquela listinha das principais funções orgânicas, decorar qual é o grupo funcional e identificar. Tá? Como eu já disse, ó, dá para você ir direto na pergunta. As funções semelhantes e a diferença de B em relação a A são respectivamente. Então, nós temos 2 compostos, A e B. Ele quer saber as funções que são semelhantes, estão presentes em todos eles, nos 2 ao mesmo tempo, e a diferença entre A e B. Tá? São respectivamente. Tá? Bora. Agora eu posso ler a questão. O eugenol, que é o composto A, e a vanilina, que é o composto B, são 2 compostos orgânicos de origem natural. Ambos têm aromas bem acentuados e característicos, por isso são bastante apreciados pela indústria alimentícia e cosmética. Tá? Vanilina tem sabor de baunilha, né? Aroma de baunilha. O eugenol tem o aroma de menta, mentol. Né? As 2 estruturas químicas têm funções orgânicas semelhantes e diferem em uma função. Então, vamos lá. Rapidinho desenhar o composto A. Dupla. Temos aqui um anel aromático. Anel aromático. Hidroxila ligado direto no anel aromático. E nós temos aqui OCH3. O composto B tem uma estrutura até parecida, só que tem aqui, ó, dupla O. Ficou muito feio, minha dupla aqui. Agora sim, dupla O. Anel aromático também, então ambos têm anel aromático. Anel aromático. Aqui tem OCH3, que vocês percebem que tem em comum. Tá? E aqui embaixo,
OH. Muito bem. Quando você tem OH, que é chamado hidroxila, num composto orgânico, ele pode ter 3 funções. Se estiver ligado num carbono com simples ligações, é álcool. Num carbono com dupla, é um enol. E neste caso, ligado ao anel aromático, é a função fenol. Coisa que aparece aqui também. Hidroxila ligado direto no anel aromático, é a função fenol. Oxigênio entre carbonos é a função éter. Não confundir com éster. Oxigênio entre carbonos é a função éter. Então já sabemos quais são as 2 funções que eles têm em comum. Fenol e éter, só a letra D. Tá? E a diferença é que o composto A não tem nenhuma outra função com oxigênio nem com nitrogênio, e aqui eu tenho C-O no carbono da ponta, está faltando hidrogênio aqui, é a função aldeído. Tá? Se a dupla não tivesse no carbono da ponta, que é um carbono primário, tivesse no carbono secundário, seria cetona. Tá? Então, aqui, ó, fenol e éter. A letra C e a letra D foi feito para confundir. Hidroxila ligado no carbono com dupla é a função enol. Mas não pode ser o carbono com dupla de um anel aromático. Então, ele foi feito para confundir. Fenol e éter, aldeído, letra D. Percebam que é bem rapidíssimo, né? Você tem que lembrar das funções orgânicas de forma decorada, tá? Então, essa é uma das características do vestibular da UFMS. Ele vai específico, ele quer simplesmente saber se você se lembra das funções orgânicas, o texto não ajuda praticamente nada, tá? E você simplesmente tem que identificar. Caiu função orgânica em 3 vestibulares dos últimos 4. Certo? Esta questão aqui também caiu em 2, né? Esse conteúdo caiu em 2 dos últimos 4 vestibulares. Ele caiu em 2023. Deixa eu apagar aqui. É o assunto sobre deslocamento de equilíbrio. Certo? Nós temos um equilíbrio químico toda vez que eu tenho uma reação química, como é o caso aqui 2SO2 mais O2, a reação tem ida e tem volta. Certo? Ele colocou estado físico aqui, gasoso, gasoso, ou seja, esses reagentes se transformam em trióxido de enxofre, que também é um gás, só que essa reação tem ida e volta. Toda vez que eu tenho uma reação reversível que tem ida e volta, em algum momento ele vai atingir o equilíbrio. Inclusive o equilíbrio é atingido quando as velocidades de ida e volta ficam iguais. Aí o equilíbrio químico é atingido. Tá? Quando o equilíbrio químico é atingido, as concentrações de reagentes e produtos ficam constantes. Mas nós podemos, tá? Deslocar o equilíbrio. Esse conteúdo chamado deslocamento de equilíbrio. E aí vou a um macete rapidinho aqui, ó. Quais são os fatores que deslocam o equilíbrio? Temperatura, pressão e concentração. São os 3 fatores que deslocam o equilíbrio. Quando você aumenta a temperatura de um sistema, acontece o deslocamento no sentido endotérmico da reação. Para você saber qual é o sentido endotérmico, esta reação teria que ter o ΔH, coisa que o exercício não forneceu. Então, não dá para saber qual o sentido endotérmico e exotérmico. Quando você aumenta a pressão, acontece um deslocamento no sentido com menor quantidade de gás. Certo? E quando você aumenta a concentração de uma determinada substância, que eu vou chamar de A, acontece um deslocamento no sentido contrário da substância A. Vamos ver como é que funciona. Agora que você tem que decorar essas 3 situações, e chegando no vestibular você, né, decorou esses 3 aqui, você coloca o contrário. Diminuiu a temperatura, deslocamento no sentido exotérmico. Diminuiu a pressão, deslocamento no sentido com maior quantidade de gás. Diminuiu a concentração da substância A, acontece deslocamento no mesmo, não no sentido contrário, no mesmo sentido de A. Então vamos rapidíssimo ver como é que funciona isso. Tá? Temos como sempre o texto, tá? Eu sei que isso aqui é uma reação de equilíbrio, tem uma seta dupla, tá? E baseando-se nessas informações, é correto afirmar que o aumento da concentração de O2, então vamos lá para o texto, olha, vamos lá na equação. O texto ele só está te apresentando, tá? Qual é o conteúdo. Vou nem ler o texto. Ó. O aumento da concentração de O2 favorece o sentido inverso. Nós chamamos de uma reação química o sentido para a direita de sentido direto
e para a esquerda o sentido inverso ou indireto. Tá? E ele está dizendo o seguinte, se eu aumentar a concentração de O2, que é aumentar a concentração de substância, ó, se eu aumento a concentração de O2, o equilíbrio se desloca no sentido contrário do O2. O contrário do O2, que é reagente, é deslocar no sentido direto, que é o produto. Portanto, letra A, falsa. Letra B. A retirada de parte de SO2 do sistema favorece o sentido direto. SO2, deixa eu confirmar, SO2. Se eu retirar o SO2, como é que é? Se eu retirar uma substância, ele se desloca no mesmo sentido da substância. Então, eu estou tirando o SO2, o equilíbrio se desloca no mesmo sentido para repor. Então, ele vai se deslocar no sentido indireto ou inverso. Ele está falando que desloca no sentido direto, então a letra B também é falsa. Deixa eu fazer coloridinho aqui. Letra C. Após atingir o equilíbrio, o uso de catalisador altera as concentrações do sistema. Os únicos fatores que alteram, tá, um equilíbrio são temperatura, pressão e concentração. Catalisador não desloca o equilíbrio. Catalisador acelera a reação para a direita e acelera para a esquerda, ou seja, não altera as concentrações, não altera o equilíbrio. Tranquilo? Então, letra C é falsa. Eles gostam muito dessa pegadinha. Catalisador não desloca o equilíbrio. Deixa eu ver outra cor aqui. Letra D. A retirada de parte do SO3 do sistema, então, ó, fazer em rosinha aqui, ó. Estou retirando o SO3 do sistema, o equilíbrio vai deslocar no mesmo sentido da substância que estou retirando, ó, no mesmo sentido. Então, vai se deslocar no sentido direto. A retirada de parte do SO3 do sistema favorece o processo no sentido direto. Certo. Letra D. E para confirmar, vamos à alternativa E. Deixa eu fazer em azulzinho aqui, ó. A variação da pressão total não perturba o equilíbrio. A variação de pressão perturba o equilíbrio. Calma, perturba certos equilíbrios. Neste caso aqui, eu tenho 2 mols de gás do lado esquerdo, mais 1 mol do lado esquerdo, totalizando do lado esquerdo 3 mols de gases. Do lado direito, eu tenho gás aqui, ó, 2 mols. O lado que tem menor quantidade de gás é o lado direito, portanto, se eu aumentar a pressão, o equilíbrio desloca para a direita. Se eu diminuir a pressão, ele desloca para a esquerda, que é onde tem maior quantidade de gases. Se a quantidade de gases fossem iguais, 2 mols e 2 mols, a alternativa E estaria correta. Tá? A variação de pressão total no equilíbrio, neste equilíbrio, não perturba o equilíbrio existente, esse aqui ele perturba. Então, a letra E é falsa. Tá? Caiu o deslocamento de equilíbrio em 2 dos últimos 4 vestibulares. Há uma boa possibilidade. E para a gente finalizar, uma questão de 2024, tá? Que também é uma característica dos últimos 4 vestibulares da UFMS, certo? Alguns vestibulares cobram muito físico-química e algumas questões de química orgânica. Química geral, atomística e tabela periódica, né? Química atomística, eles são deixados um pouco de lado, mas o vestibular da UFMS também já caiu tabela periódica em 2 dos últimos 4 vestibulares. Então, você tem que ter aquele conhecimento específico sobre tabela periódica. Certo? Neste caso aqui, o conhecimento sobre tabela periódica, vou fazer um esboço de tabela periódica aqui. É rápido. A tabela periódica tem 7 períodos e 18 colunas. Ah, faltou mais um aqui. 7 períodos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período. Tá? Os períodos indicam o número de camadas. E nós temos os grupos antigamente chamados de famílias, que são as colunas. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí nós temos aqui os grupos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. grupos. Os grupos, também chamados de famílias, tá? Vão de 1 a 18, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E alguns grupos têm nome. Grupo 1 são os metais alcalinos, grupo 2, metais alcalinos terrosos, grupo 16, calcogênios, 17, halogênios e 18, gases nobres. Estes grupos do meio são chamados de elementos de transição.
tá? E os elementos, tá? Vocês vão perceber na tabela periódica que aqui eu tenho o número 55, que é o césio, 56, que é o bário. Do 57 até o 71, nós temos alguns elementos aqui. São 15 elementos. Eles começam com lantânio. É chamado de série dos lantanídeos, ou terras raras. Esses elementos no começo eram raros, mas nem tão raros assim. Tá? E os elementos aqui de baixo começam com actínio, é a série dos actinídeos. Actinídeos. Bora? O sexto período, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui nós temos o sexto período, totalizando essas 18 colunas mais os 15 elementos, exceto este elemento aqui, nós temos 32 elementos. O sexto período é um dos mais longos da tabela periódica, né? São os dois mais longos, o sexto e o sétimo. Tá? Nele estão localizados elementos que têm o número atômico 57, 55, 56, 57 até o 71. Tá? E 70, 71. São chamados lantanídeos só porque começa com lantânio. Esses elementos estão associados ao desenvolvimento de muitas tecnologias, como painéis solares, telas de TV, celulares, lasers, entre outras. Considerando somente os elementos do sexto período, segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada, então nós temos aqui um conhecimento bem específico. Como é o nome desta série? Lantanídeos ou terras raras, letra D. Então, o vestibular da UFMS tem essas características. Bom, espero ter ajudado, tá? Com algumas características e alguns conteúdos, mas lembrando que o vestibular da UFMS varia bastante o conteúdo. Beleza? Até a próxima.